Se tem um assunto que causa muita polêmica, isso sem dúvida é o elenco de dublagem dos animes. Você sabe como que funciona as escalações? Se você não sabe, fica aqui até o final que eu vou te contar tudinho. Eu sou Vitor Ness e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Animeverso. E antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de lembrar você que se você acompanha o canal e quer dar um apoio aqui pra gente, você já pode se tornar um padrinho com um valorzinho bem simbólico aí no final do mês, pra dar aquela moral pra gente. Bom, vamos falar então sobre esse assunto aí de como funcionam as escalações. E pra me ajudar aqui nessa tarefa árdua, eu pedi ajuda do Rodrigo Martins. Já que eu ainda não sou do meio e eu não entendo muito bem como funciona também, o Rodrigo me ajudou, mandei algumas perguntinhas para ele e ele me respondeu. Então, o Rodrigo me deu esse help aí para que esse vídeo saísse bem legalzinho para vocês entenderem como que funciona tudo isso. Bom, vamos começar então? Normalmente as escalações são feitas por testes. Para você que não está muito por dentro, um teste nada mais é que uma amostra de voz dos dubladores para que no final das contas o cliente decida quem é que vai fazer as vozes de certos personagens que ele considera importante para a obra. Beleza, e como funciona esse teste? Como eu já disse, né, o cliente vai lá, vai elencar quem são os personagens mais importantes da obra, vai entrar em contato com o estúdio contratado e vai pedir lá umas 3, 4 ou 5 vozes para eles poderem decidir quem serão os dubladores que vão fazer os determinados papéis. Então, os estúdios vão lá, mandam o projeto para o diretor de dublagem e a escolha de quem vai enviar essa amostra de voz pode ser do diretor de dublagem, do coordenador do estúdio ou da coordenação de equipe artística. Então podem ser essas 3 pessoas aí que podem indicar as vozes para o cliente poder escolher quem vai fazer determinados personagens. E então a produção do estúdio vai entrar em contato com as vozes, vai pedir essa amostra de voz e normalmente eles não falam como que deve ser feita essa amostra de voz, eles só chegam e pedem e a pessoa manda. Essa amostra de voz também pode não ter nada a ver já com a produção, como também pode, isso aí depende muito também de como o diretor quer que seja essa amostra. Pode ser também misturado, alguns dubladores podem mandar um texto meio que a ver com o produto que vai ser dublado, ou enquanto para outros dubladores só uma amostrinha de voz ali e tá tudo certo. Como eu falei, né, nem sempre é descrito de como que vai ser o personagem, como deve ser a amostra de voz, porém eles podem explicar como vai ser o personagem e isso aí é dar uma ajudada aí pra galera poder entender como é que funciona, né? Porque às vezes o personagem pode ser muito complexo. A Anya também ajudou a limpar. Nossa, é verdade? Eu agradeço a gentileza. Eu sou boa, né? Ui! A única coisa que você fez foi cair no balde de água. O quê? E se você acha que só a amostra é o suficiente, não, meu amigo, porque o cliente ainda pode pedir um currículo do dublador. Sim, imagina você tá lá, o diretor de dublagem pede um currículo com todos os papéis que você já dublou. Bem difícil, né? Mas, se o dublador também não tiver um currículo, isso aí também não é problema nenhum. Afinal de contas, todo mundo tem um começo, né? E uma coisa que a gente sempre vê é a galera falando: ah, mas sempre chamam um dublador pra tal papel. Ah, mas chamam sempre o outro dublador pra tal papel. Gente, isso acontece porque apesar do estúdio indicar vários os nomes lá, né, de até uns 5 nomes, mais ou menos, nem todo mundo consegue entregar, até porque às vezes as pessoas estão muito ocupadas e não tem um tempo para conseguir pegar, por exemplo, um protagonista. Às vezes um papelzinho menor ali de 15 minutinhos, mas nem todo mundo consegue pegar um protagonista. Então, às vezes você quer muito um dublador em um certo personagem e isso não acontece. Pode ser por isso e outros vários motivos. Até porque os diretores também, com certeza, têm um fancast na cabeça deles. Como é que vai, Zenin? Não me chama pelo meu sobrenome. Maki! E você não interrompe. Você não sabe por que estão tristes? Como assim? É que alguém morreu ontem e foi um dos calouros.
Mas a vida do dublador não sossegou ainda, porque o cliente pode mudar de ideia na hora e trocar quem ele quer pro papel. Sim, pessoal, o coitado do dublador não tem um minuto de paz, né? Ele só consegue saber de tudo mesmo depois que tá 100% dublado, e ele pode respirar calmamente. É por isso que às vezes a gente vê algumas trocas de dubladores em alguns animes ou filmes, séries, e a gente fica sem entender. Às vezes nem sempre realmente é culpa do estúdio ou do diretor de dublagem, às vezes é pedido do próprio cliente. Isso depende muito, claro, né, que não são todas as vezes que houve a troca e isso aí foi o cliente que pediu. Não, às vezes é alguma coisa também que aconteceu nos bastidores, mas isso aí também não tem como a gente saber, né? Mas tenham isso em mente, que quando acontece uma troca muito repentina, nem sempre a culpa é do estúdio. Pode ser pedido do cliente também. E essa coisa de troca vai muito do alinhamento de como o cliente também quer que seja a divulgação do produto, né? Então, por exemplo, às vezes a gente pode ver o trailer com uma certa voz do personagem, mas depois chega lá e trocar, e na hora da gente assistir tem um Star Talent lá. Isso pode acontecer também, porque vai muito, como eu disse, com o alinhamento da empresa. Às vezes ela quer que aquilo estoure um pouco mais, né? Ou tem um marketing mais pesado trabalhado em cima. Então, aí ela vai escolher um outro dublador que tem um pouquinho mais de fama, um pouquinho mais de nome, para poder ajudar com essa divulgação aí, né? O famoso marketing. E não são todos os clientes que pedem testes, viu, pessoal? A gente não consegue saber, porque isso aí acontece muito de portas fechadas, mas para quem acompanha as lives aqui do canal, sabe que na maioria das vezes a Crunchyroll pede teste, sim. Porque eu sempre pergunto pra galera, né? Como é que foi o teste? Como que você reagiu quando soube que passou e tal? E a galera sempre responde. Então, para você que acompanha as lives aqui do canal, você já deve saber que a Crunchyroll, na maioria das vezes, dá teste, né? Claro que pode ser também... Vamos continuar usando a Crunchyroll aqui como exemplo. A Crunchyroll dá teste para alguns animes e para outros ela não pede. Isso também é normal. Ou seja, assim como há empresas que pedem testes e outras não, as mesmas que pedem podem também não pedir para alguns produtos. Deu para entender? E como são feitas as escolhas de voz? Bom, normalmente eles levam muito em consideração também um timbre um pouco mais parecido. A gente já viu também algumas pessoas falando que a voz precisa combinar com o rosto do personagem, né? Não adianta nada você colocar lá um senhor de idade para dublar um personagem novo, que não vai dar certo, né? Então, a voz normalmente é uma coisa que eles levam muito em consideração. E não só isso, quando os personagens são muito complexos, eles também levam muito a capacidade do artista de interpretar aquele personagem. A gente até viu em Akudama Drive, por exemplo, o Degolador, né, que é um personagem super doido, com várias nuances. A gente viu o Dan Bertolucci falando sobre isso, né, que ele teve que se desgastar todo para poder dar conta do recado. E isso também leva muito em consideração. Eu quero mais vermelho! Me dá! Me dá! Me dá! Me dá! Me dá! Rápido! 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 Eu quero te matar! Bom, quando a gente está falando de teste pela primeira vez, parece uma coisa muito fácil de se entender, né? Mas não, é uma coisa bem complexa, que são várias coisas que vão mudando ali no meio do produto, durante a dublagem, antes. Então, realmente, esse caminho pode ser tão curto assim, como eu expliquei, como pode ser bem maior também e bem mais complexo. Mas eu espero que vocês tenham conseguido entender esse basicão todo que eu trouxe aqui. E agora, quando vocês verem uma pessoa falando que o diretor de dublagem se auto-escalou para aquele personagem, você sabe que não aconteceu, porque normalmente acontecem testes, e se o dublador tá ali é porque ele realmente passou no teste. Como você chegou aqui? Eu vim seguindo o mar pelo oeste de Izu. Onde é que eu tô? E que dia é hoje? Você tá loucona, Nadeshiko? Bom, pessoal, por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já me segue nas redes sociais? Ainda não? Fica tranquilo que eu vou deixar todas elas aqui na descrição. Aproveita e comenta bastante aí me dizendo se você conseguiu entender como funcionam os testes e se você gostou desse vídeo. Combinado? Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo e até a próxima.